Atos capítulo 11, do versículo 21 ao 26. Todos encontraram? Digam amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Preste atenção, creu, mas não é apenas crer. Eles creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, e a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Diga amém. Toma o seu assento em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar sobre as características do verdadeiro cristão. Repita assim após mim: as características do verdadeiro cristão. Você percebe que nos versículos que nós lemos aqui, vemos quando o evangelho chegou em Antioquia, aonde havia ali um povo gentios, um povo que não era judeu. E a Bíblia nos mostra aqui, a partir do verso de número 21, que quando a palavra de Deus chegou ali, o povo creu e se converteu, porque a mão do Senhor era com eles. E eles creram e eles se converteram ao Senhor. E a Bíblia diz que naquela igreja que eles serviam a Deus, não tinha muitos obreiros. E aí a igreja de Jerusalém ficou sabendo o que estava acontecendo em Antioquia. Enviou para lá Barnabé. E a Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E ele, quando chegou lá, viu a graça abundante de Deus na igreja. E é maravilhoso quando a graça de Deus está na igreja. Você sente, irmão, vem um irmão simples, fala a palavra, você sente a graça de Deus. Vem outro, dá o testemunho de fé, a gente sente a graça de Deus. Vem um outro, até com a voz desafinada para cantar, mas canta, a gente sente a graça de Deus. E a Bíblia diz que a graça de Deus estava naquela igreja. Então, quando Barnabé chegou, ele se alegrou, mas não deixou de exortar os irmãos para que, com firmeza de coração, eu até grifei essa palavra, firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Não poderia ser um coração vacilante, tinha que ser com firmeza de coração. Mas o que me chamou a atenção, que Barnabé,
ele vai até Tarso a buscar Saulo, o apóstolo Paulo, aqui Saulo, e o encontrando, o que ele faz? Olha a autoridade de Barnabé, ele o traz para Antioquia. E no versículo 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. O que eles faziam na igreja? Eles ensinaram, estavam ensinando. E eu vou utilizar dessa palavra para um ensinamento hoje aqui. Aí depois o ponto diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Interessante, nem na igreja de Jerusalém aconteceu isso. Parece que lá o aprendizado, o ensinamento não estava sendo praticado. Mas quando o apóstolo São Paulo chegou em Antioquia, e durante um ano, ininterruptamente, parece que quando você lê aqui, em todo um ano, dá a entender que era todos os dias, os 365 dias do ano, eles não cessaram de ensinar aqueles irmãos, e eles alcançaram esta graça. Pela primeira vez, eles foram chamados cristãos, ou seja, esses estão seguindo a doutrina, os ensinamentos de Cristo. Daí esse pano de fundo. Então a gente vê que em Antioquia, da Síria, um grupo de discípulos de Jesus recebe um nome bastante significativo. Eles foram identificados e considerados pela primeira vez cristãos. Pela primeira vez cristão. E às vezes eu fico perguntando para mim mesmo: será que eu estou vivendo como um verdadeiro cristão? Um seguidor de Cristo? Será que eu tenho em mim todas as características de um verdadeiro cristão? Porque esta igreja, ela estava debaixo do aprendizado de Paulo. E eles estavam seguindo à risca os ensinamentos. Eles estavam cumprindo a palavra, tá? Sendo não somente ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra. E eu me pergunto, será que nós estamos sendo verdadeiros cristãos? Será que a gente não está negociando alguns princípios da palavra de Deus? Não, olha, não é muito bem assim não, dá para mim fazer isso sem nenhum problema. É meio ilícito tal, mas pastor não está vendo, mas o que o irmão leu no Salmo 139 aí, está vendo. O Deus que vê todas as coisas, Ele está vendo. Então, você não pode negociar os seus princípios cristãos. Escute bem, quando você tiver que negociar entre os seus princípios e um prejuízo, fique com prejuízo. Que isso, pastor? É verdade. Porque princípios não se negocia, tá bom? Quando você tiver que negociar entre seu caráter e uma grande afronta, fica com a afronta, mas não negocie o seu caráter, porque caráter não se negocia. Quando você tiver que negociar entre a sua santidade ou uma vergonha pública, fica com a vergonha pública, porque santidade não se negocia. Isso é ser um cristão, é ter as características de um verdadeiro cristão. Ser cristão, o que significa? Quais são as marcas, quais são as características
de um verdadeiro cristão. Eu anotei aqui 7. Eu vou passar para vocês aqui, pacientemente, essas características. A primeira característica de um verdadeiro cristão, escute bem isso: o verdadeiro cristão, ele é conhecido pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Que isso, pastor? É verdade. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pelo seu amor a Deus e pelo seu amor ao próximo. Olha o que diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 13, os versos 34 e 35. Olha o que diz a Bíblia: um novo mandamento vos dou. Por que Jesus diz um novo mandamento? Porque o mandamento antigo, ele estabelecia um limite. Qual era o limite? No Velho Testamento, do amor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu não poderia ir além disso. Eu poderia amar o meu próximo como a mim mesmo. Tinha um limite, eu não poderia ceder. Aí Jesus vem e muda o mandamento. Ele diz que a gente deve amar uns aos outros. Aí ele diz: como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Entregando a sua vida por nós na cruz. Por isso Jesus, com toda a autoridade, ele diz: ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Verso seguinte, ele diz: nisto todos conhecerão. Porque lá na igreja de Antioquia, eles ficaram pela primeira vez sendo conhecidos como cristãos, porque o amor de Deus reinava naquela igreja, imperava. E aí, pela primeira vez, em Antioquia, foi a primeira igreja que eles foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles foram reconhecidos e conhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Será que nós estamos inseridos nesta palavra? Será que a gente está vivendo, irmão, o amor de Deus? O amor que é o primeiro grande mandamento, tá? Primeiro grande mandamento é o amor. E a primeira grande característica dos verdadeiros filhos de Deus é o amor. Esse fruto você tem. Ah, mas lá eu vivi uma vida onde as pessoas não me amavam, onde as pessoas me achincalhavam, onde as pessoas me odiavam. Agora você é uma nova pessoa, porque está escrito que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então agora, se você odiava lá fora, agora aqui dentro não. Você aprende o amor de Deus. Veja ainda, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 20, cerca do amor. Se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pastor, então de repente pode ter alguns mentirosos na igreja? É possível. Porque se você diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, vive trazendo tristeza para o coração do seu irmão, ou das pessoas, ou da sua família. Sabe que tem filhos de crente que traz tristeza para os seus pais. Meu filho, você é cristão. Jovem, você é cristão. Como é que você vai trazer tristeza para o coração do seu pai? Ele te pede algo para você fazer, você faz tudo diferente. Você tem que trazer alegria
para o seu pai, para mostrar que você é filho de Deus, que você é um verdadeiro cristão. Então, se você diz, eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, você é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual está vendo, o qual viu, como vai amar a Deus a quem você ainda não viu? Ele sabe que Deus existe, mas você nunca viu. Se você não ama o seu irmão, como é que você vai amar a Deus? Mentira. Então, é por isso, irmão, que a gente tem uma responsabilidade em olhar para todos esses irmãos e amar a todos indistintamente, sem acepção de pessoa. Pode ser negro, pode ser branco, pode ser baixo, pode ser alto, pode ser bonito, pode ser feinho. Amar a todos igualmente, porque este é o grande mandamento de Cristo. Então esta é a primeira característica. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Qual é a segunda característica do verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão não esconde sua identidade. Isso é forte. O verdadeiro cristão não esconde a sua identidade. Ele não é como o camaleão, que muda de cor mediante o lugar que ele se encontra. Se está no lugar verde, ele fica verde. Se o lugar é vermelho, ele fica vermelho. Ou seja, tem crente que é assim, só na igreja é crente. Aqui é um santinho, lá fora um diabrinho. Aqui é um coitado, lá fora um safado. Não, ele é crente aqui e ele é crente lá fora. Por quê? Porque o verdadeiro cristão não esconde jamais a sua identidade. Abra a Bíblia, Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Olha o que Jesus disse. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. O sal. Sal serve para quê? Para salgar. Mas se o sal for insípido, ele presta para alguma coisa? Como que se há de salgar? Sal degenerado, insípido, sonso. Esse sal perdeu o sabor. Você pode colocar na água, não salga, não dá sabor. Você pode experimentar, assim, é sonso, não tem gosto de sal, está insípido. Aí está dizendo, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta. Você vê, irmão, que quando alguém conhece a palavra, mas ele se desvia dos caminhos do Senhor, ele perde. Sabe que nem as pessoas lá fora dão credibilidade nele mais. Ele perde a credibilidade. Já foi um cristão, mas hoje não professa a mesma fé. Veja bem, aí diz que se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser o quê? Pisado ou lançado fora e pisado pelos homens. Isso é forte, gente. Nós somos o sal da terra. Olha o verso seguinte, o que diz, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós somos sal da terra e somos luz do mundo. E luz serve para quê? Para brilhar, para dar luz. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Se a gente apagar agora aqui, nós temos luz de emergência aí. Vai ficar mais ou menos parcialmente claro.
Mas se desligar tudo, vai ficar todo mundo no escuro. Mas se ligar o interruptor, a chave lá, novamente, vai acender, vai trazer luz ao ambiente. Jesus disse, vocês são sal da terra e luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Por isso que a nossa segunda característica, que é esta: o verdadeiro cristão não esconde sua identidade, porque ali está escrito que não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, aonde você está, você é reconhecido como cristão. Não tem por onde você fugir, irmão. Você não lembra de Pedro fugindo para não ser preso? Ele chega num pátio e aí uma criada o reconhece e diz: você também é um deles. Aí ele diz: não, eu não sou não. Não sei do que você está falando. Sai dali, vai para um outro lugar. Os que estavam ali dizem: verdadeiramente tu é um deles, porque a sua fala te denuncia. Ou seja, não tem por onde você fugir. Meu irmão, você é cristão aqui, você é cristão aonde você estiver, lá no supermercado, lá entre os amigos, no churrasco, você vai lá e fala: opa, para mim eu quero Guaraná. Você pensa que eu não como churrasco com os amigos não crentes? Eu como. Mas opa, para mim é Guaraná, é Coca-Cola. Vocês podem tomar o que vocês quiserem, vocês não querem ir para o céu, só que eu prego para eles, viu? Eu prego para eles. Mas eu me identifico como cristão. Você pensa, a Bíblia diz que Jesus comia com os pecadores. Ele comia com os pecadores. Só que ele não se contaminava, ele assentava na mesa com os pecadores. Mas isso não equivale a dizer que ele participava das coisas erradas que eles faziam. Então é a forma que o cristão deve se portar, porque você é sal da terra e você é luz do mundo. Está dando testemunho de verdadeiro cristão? Será que aonde o ambiente que você vive, o ambiente que você vai, alguém pode te identificar como um verdadeiro cristão? Será que você pode ser reconhecido como um verdadeiro cristão? Ou você está negociando a sua identidade? Alguém olha e diz: não, ele é crente só lá na igreja, mas aqui fora, misericórdia. E aí você já traz uma murmuração muito grande, que as pessoas vão ver e vão ver que você não está dando exemplo de um verdadeiro cristão. Então, o cristão, ele é reconhecido pela sua identidade, e ele não esconde a sua verdadeira identidade. Qual é a terceira característica? Escute bem isso. Terceira: o cristão verdadeiro leva a sua cruz e segue a Cristo. Seu compromisso é com Cristo. Olha o que diz a Bíblia, Lucas capítulo 9, versos 23 ao 26. Vamos ver o que diz. E dizia a todos, ou seja, Jesus falava para uma multidão. Claro que estava ali presente também seus discípulos, mas ele dizia a todos. O que ele dizia? Se alguém quiser vir após mim. O que eu aprendo com isso? Que Jesus, ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele diz: se alguém quiser. Ele não obriga ninguém.
O céu está aí à nossa disposição. E também o inferno. Sabia que Jesus não manda ninguém para o inferno? Não, pastor, que bom. Não, é você que escolhe o caminho e vá para lá. Ele diz: se alguém ouvir a minha palavra, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar. Agora, a palavra que eu tenho pregado a vocês, essa o há de julgar no último dia. Então Deus não manda ninguém para o inferno. É as pessoas que, por rejeitar a Cristo, vá livremente para lá. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E aí Jesus dizia para as pessoas: se alguém quiser ou quer vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Ou seja, você já vai ter que renunciar muita coisa. Eu tenho uns parentes meus que eu prego para eles até hoje. E eu tenho um na cidade de Catanduva, um primo, e ele canta, ele apresenta nos bares assim. Esse cantor, sabe, de bar, e apresenta música ao vivo. E ele gosta de Elvis Presley e tal, e aquela coisa toda. E ele diz: olha, até que eu gostaria de ser crente, mas eu tenho que deixar tanta coisa, rapaz. E é aí que eu tenho dificuldade. Mas Jesus falou isso. Ele não obriga ninguém. Ele nos dá o livre-arbítrio, né, para opinar, para decidir, para escolher. Escolha é nossa. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, tem que renunciar a si mesmo, irmão. Ou seja, você vai matar a sua própria vontade para deixar ser estabelecida a vontade dele na sua vida. Ele diz: toma cada dia a sua cruz e siga-me. Não tem jeito. É o que Jesus estabeleceu. No verso 14 é mais contundente. Ele diz assim, o verso seguinte, né? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas qualquer que, por amor a Cristo, perder a vida. Mas como é que é isso, amor a Cristo, você perder a sua vida? É abrir mão deste mundo. É perder a sua vida com relação às coisas deste mundo. Você vai abrir mão de usufruir de muitas coisas por causa de Cristo. O jovem vai ter que abrir mão de muitas coisas, tá? Tem que abrir mão. Vai ter que abrir mão. Nós, os adultos, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas para seguir a Cristo. E ele diz, ó, qualquer que quiser salvar a sua vida, vai ter que perder. Quando diz perder, não é você morrer agora, ou matar, não, dar um tiro em você, não é isso não. É você perder a sua vida com relação a este mundo, para você ganhar a vida eterna em Cristo Jesus. Então esta é a terceira característica. A primeira, o verdadeiro cristão, ele é conhecido pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Segunda característica, o verdadeiro cristão não esconde sua identidade. Terceira, o verdadeiro cristão leva a sua cruz e segue a Cristo, tá? Tem ainda uma referência de Jesus que levou a sua cruz. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8. Porque negar a si mesmo significa fazer o mesmo que Jesus fez. Renunciou o seu próprio poder divino, o poder de escapar da morte, escute bem isso, e entregou-se à missão que o Pai o designou. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele, sendo em forma de Deus,
ele não usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas olha o verso seguinte, como é contundente. Diz assim: mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, irmão, fez tudo o que a gente está fazendo, e sem pecado, sem murmurar, obedecendo na íntegra a vontade do Pai. Então isto é você ter a característica de levar a sua cruz e seguir Jesus sempre. Qual é a quarta característica? Ser verdadeiro cristão é preocupar-se com aquilo que Deus se preocupa. Você sabia disso? Que ser verdadeiro cristão é você se preocupar com aquilo que Deus se preocupa. Onde está? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Vamos ver o que é. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha o que diz: que quer que todos os homens se salvem. Preste atenção. Se Deus quer que todos os homens se salvem, como você vai amaldiçoar alguém? Como você vai desejar o mal para alguém? Se o próprio Deus, ele enviou Jesus a esse mundo para salvar todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento, tenham ao conhecimento da verdade, por que você acha que alguém não é digno de salvação, se no momento ele é um mísero pecador? Se ele é um perdido, se ele é um drogado, é um viciado, é um toxicômano. Mas esse aí não tem jeito. Quem somos nós? Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. João, capítulo de número 3, verso de número 34. Vamos ver. Evangelho de João 3, você está bem pertinho aí. João 3 e 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Veja bem aí a importância. Aquele que Deus enviou, ele não dá o Espírito por medida. Deus é liberal. A Bíblia diz que ele é liberal, ele projeta coisas liberais. Até nós, pela nossa liberalidade, nós estamos de pé. Então, libere a salvação. Não diga para o teu filho: esse aí está um perdido, drogado, entrou pelo caminho errado. Não diga isso não. Você é filho de Deus. Você está na desobediência, mas um dia você vai encontrar Jesus. Um dia você vai encontrar a salvação. Um dia Jesus vai te salvar. Um dia Jesus vai te libertar. Porque às vezes, irmão, a gente não crê na salvação nem nos da nossa própria família. Não tem jeito. Esse é um perdido, é um drogado, é um viciado. E muitas vezes, irmão, nós infelizmente agimos assim. Então, essa é a quarta característica. O verdadeiro cristão, ele se preocupa com aquilo que é de Deus, com aquilo que é do Senhor. A quinta característica: o verdadeiro cristão esforça para viver plenamente a palavra de Deus. Muitas vezes nós não vamos conseguir na totalidade, mas o verdadeiro cristão, ele se esforça para viver plenamente a palavra de Cristo. Romanos, capítulo 2, verso de número 21. Vamos ver o que diz. Romanos, capítulo de número 2, verso de número 21.
diz assim, olha o que diz, Romanos 2 e o verso 21. Tu, pois, que ensina a outro, não ensina a si mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Olha como o negócio é sério. Então você que gosta de subir aqui, pregar a palavra, tenha esse cuidado. Porque você tem que pregar aquilo que você vive. Você tem que falar aquilo que você está vivendo lá fora. Por quê? Porque as pessoas vão ver que você prega uma coisa, mas você vive outra. E o verdadeiro cristão, ele se esforça para viver plenamente a palavra de Deus. O verso 22 de Romanos 2 diz assim: tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Olha aí. Então veja bem a responsabilidade que nos traz aqui esta palavra sobre as verdadeiras características do verdadeiro cristão. Ele tem que viver plenamente a palavra, porque se ele sair fora, e o diabo sempre coloca alguém para nos acusar lá fora. O diabo sempre vai levantar alguém para apontar o dedo para você e dizer: você não está vivendo o que você está pregando. E não tem como fugir dessa realidade. Então esta é a quinta característica. Nós temos ainda Colossenses capítulo de número 3. Colossenses capítulo de número 3. Isso aqui é muito forte para nós, irmão. Muito forte. Colossenses capítulo de número 3, versículos 16 e 17. Vamos ver o que diz aqui. Colossenses 3, versículos 16 e 17. Está ali. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Ou seja, irmão, o crente é guiado pela palavra. Você tem que andar segundo a palavra. Você é Bíblia. Você tem que andar conforme o que a palavra determina para você andar. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça em vosso coração. Aí o verso seguinte, olha o que diz, verso 17: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo, tá? Dando por ele graças a Deus. Então que você tenha e que você viva esta quinta característica. O verdadeiro cristão, ele se esforça para viver a palavra de Cristo. Eu até te pergunto, se você fosse acusado de ser cristão, será que haveria prova suficiente para você ser condenado? Se você fosse acusado de ser cristão, será que havia prova contundente para você ser condenado como um verdadeiro cristão? Esse aí é seguidor nato de Cristo. Vamos matar ele. Será que havia prova suficiente se você fosse condenado? Será que havia prova para você ser morto? Isso é o cristão, tá? Qual é a sexta característica? Eu estou terminando. O verdadeiro cristão, ele não se envergonha do evangelho de Cristo. Não se envergonha. Ele é crente aqui. E se alguém dizer: irmão, a paz do Senhor, ele não se esconde não, porque tem gente que fala: irmão escandaloso, irmã escandalosa.
Não, irmão, se for necessário, abraça a irmã no meio da rua. E se ela começar a falar em línguas estranhas e o negócio pegar fogo lá, glória! Aí vai passando o pastor, já faz apelo, já prega a palavra, já realiza um culto na rua. O verdadeiro cristão, ele não se envergonha do evangelho. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 1, versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o quê? Poder de Deus, irmão. Você não deve envergonhar do evangelho. Mas olha, estava lá na escola, chegou a irmãzinha, a paz do Senhor, numa altura lá que eu estava com os meus amigos que não era crente, eu fiquei, não, irmão, glória a Deus, irmão. A irmã está feliz, fala para ele, essa aí está feliz, é fogo puro lá na igreja. É assim, mas tem gente que fica constrangido. E se chega uma pessoa não crente, ela tem até vergonha de dizer que é cristã. Tem até vergonha, Rose, de dizer que a paz do Senhor. Então, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E aí, verso 17, porque nele, no evangelho, tá? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Nele, o quê? No evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então está aí a sexta característica. Devemos viver hoje como fosse o último dia da nossa vida, dando bom testemunho de verdadeiro cristão. E para finalizar, o cristão verdadeiro, ele vive em santidade. Ele vive em quê? Em santidade. Abra a Bíblia, Hebreus capítulo 12, verso 14. Olha o que diz. Segui a paz com todos. Segui o quê? A paz. Bom, sabe que isso aí no mundo que a gente vive está tão difícil. Como é difícil você seguir a paz com todos, ou ter paz com todos. Às vezes até dentro de casa acontece desavença, falta de humildade, falta de conversão. Por isso que a igreja Antioquia foi chamada de cristãos. Por quê? Porque estavam guardando os ensinamentos de Cristo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Quando diz ninguém, pastor, evangelista, presbítero, diácono, missionária, missionário, sabe, ninguém, levitas, ninguém. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. E sabe que a gente vai ter uma grande surpresa no dia da vinda de Cristo? Porque tem pessoas que às vezes você olha e diz, essa pessoa vai subir, é impossível. Mas você olha o externo, você olha aqui dentro, mas você não sabe a vivência dela lá fora, como está vivendo. E aí, no dia de Cristo, no dia da vinda do Senhor, elas vão ficar. Mas tinha uma credencial no bolso, era obreiro da igreja, era pastor da igreja, era levita da igreja, e ficou. Mas ficou por quê? Porque não está vivendo esta palavra, não tem vida santa. Santificação aí, ser santo, ser santificado, é ter uma vida separada. Não é você abandonar as pessoas, seus amigos que não são crentes.
Não é nada disso não. Você pode viver com eles, você pode andar até com eles, mas não pratica aquilo que eles praticam. Não fala o que eles falam. Viva uma vida diferente. Deixa que as pessoas apontam para você e dizem, ó, essa aí, ó, não, deixa ela porque essa aí é crente. Não mexe com ela não. Não mexe com esse aí não. Ele é crente, sabe? Não, nem chama que ele não vai. Nem chama que ele não vai. É dessa forma. Então, as verdadeiras características de um verdadeiro cristão. Muito cuidado, porque Jesus está voltando. A gente vive hoje no mundo cuja cultura, irmão, é tudo ao contrário aquilo que nós aprendemos na igreja. E a nossa sociedade está doente. Sim ou não? A nossa sociedade está doente. Hoje não tem um comercial lá na TV que eles não colocam uma mulher lá seminua. É assim, irmão. Infelizmente. Esses dias eu estava aborrecido, porque eu estava seguindo no Instagram um tal de Tiririca. E aí, irmão, as coisas que esse camarada, e é deputado, que a turma votou nele. Ele veste uma roupa lá, uma calcinha de mulher, seminu praticamente, irmão. Seminu praticamente. E falando, irmão, essa pessoa tinha que ser banida das redes sociais. Tinha que ser banido das redes sociais. Ah, mas é gracejo. Irmão, pelo amor de Deus, o que aquele cara, aquilo, eu não sei o que aqueles deputados estão fazendo, como não caçou o mandato desse cara. Eu não sei o que estão fazendo. Como é que pega uma pessoa daquela lá e coloca lá no... Já pensou como é que está o nosso Brasil, irmão? Ah, mas aquilo é engraçado. É engraçado, irmão? As crianças viram aquilo, e aí, com cara de santinho, cada eleição ele vem pedir. Mas agora quase que ele não entra. Já teve mais de 2 milhões de votos, agora não teve 50 mil votos. E ainda entrou o danado. Pelo amor de Deus, vamos ficar em pé. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Cuidado. O mal está aí, infelizmente, à nossa porta. Tenha as características de um verdadeiro cristão. Tenha um verdadeiro compromisso com Deus. Ensina a sua família a andar nos caminhos do Senhor. Porque esse mundo, como eu já preguei aqui, jaz no maligno. Nós vamos louvar a Deus e vamos agradecer a Deus por esse culto, porque Deus te escolheu, Deus nos escolheu como seus filhos, como cristãos, para dar bom testemunho dos que estão lá fora. Oh, aleluia! Viva a sua vida com Deus, em obediência e em santidade.